Você sabia que as religiões podem ser classificadas? E que são vários os meios de classificação das religiões? Você sabia que as religiões, de acordo com a sua classificação, elas são de maior ou menor abrangência? Então é isso que nós vamos aprender agora no capítulo 2, Conhecendo as Religiões. Nós vamos abordar nesse manual, nesse curso de religiões, apenas as religiões mundiais, porque eu julgo que nós teríamos que aprofundar muito para conhecer todas as religiões, todos os rituais sagrados, e isso demandaria um bom tempo. Mas nós vamos conhecer as principais religiões, os seus principais valores, os seus principais métodos e costumes, e iniciando já com a sua abordagem da maneira da classificação. Como nós podemos classificar cada religião? Elas podem ser classificadas, né? E isso é muito interessante porque a classificação das religiões, elas demonstram a sua atuação, a sua abrangência. Então nós temos alguns meios de classificar as religiões. Vejamos alguns aqui. Politicamente. Então, a religião, do ponto de vista político, ela pode ser classificada como nacional ou universal, né? De acordo com a sociedade fechada, né, uma sociedade estática, que a religião não progride. Ou ela pode ser uma religião, de acordo com o sistema político, aberta, dinâmica ou universal. Então ela está em constante renovação. Tá? Um grande exemplo disso são as religiões que são difundidas nos países, né, que são autoritários. Por exemplo, as religiões ali normalmente são nacionais. Tá? Elas estão de acordo com a sociedade que elas estão inseridas, elas estão então ali numa sociedade fechada, estática, ela não progride. Tá? Ela vai alcançar um limite, a nação, e aonde a nação de repente exercer sua influência, porém ela não é aberta, não é dinâmica, não está em constante renovação. O aspecto antropológico. O aspecto antropológico determina se uma religião ela é de autoridade, ou seja, que domina com suas regras e leis, se ela é do espírito, que dá liberdade total aos adeptos, ou se ela é intermediária, que concede liberdade, porém vincula os fiéis a normas não por obrigação, mas através de ensinamento. Então, nós temos o aspecto antropológico de uma religião que define se ela é de autoridade, se ela é do espírito ou se ela é intermediária. Nós temos o aspecto dialético também. E o que é o aspecto dialético? É o diálogo estabelecido entre os fenômenos da religião e a ênfase dada a cada um, né? Três ideias cercam este conceito. Deus, né? Deus, homem e natureza. São três aspectos que dominam esse aspecto dialético. Vamos lá. Se a ênfase é dada a Deus, a religião ela é de espiritualidade absoluta. Se a ênfase dessa religião é dada somente a Deus, tudo que concerne a Deus, então ela é de espiritualidade absoluta. Se é ao homem, ou seja, se certa religião dá uma ênfase grande ao homem, então ela é de espiritualidade individual. Mas, se a ênfase é dada à natureza, então a religião é uma religião da natureza. Né? Alguns exemplos disso, por exemplo, nós podemos dar a algumas religiões, né, que tendem mais ao empirismo, né, a cultuar as leis da natureza, os poderes da natureza, os astros, né, os rios. Então, essa religião é uma religião natural. Se a ênfase é dada ao homem, por exemplo, né, a religião mais humanista, então ela é uma religião de espiritualidade individual. E se a ênfase é dada a Deus, como um ser supremo, né, como um ser supremo, então essa ênfase, essa religião é de espiritualidade absoluta. Espero que você esteja compreendendo. E tem o último aspecto que nós vamos abordar aqui nesse manual, é o aspecto teológico. Então nós falamos sobre o aspecto político, o aspecto antropológico, o aspecto dialético e o aspecto teológico agora. O aspecto teológico, ele classifica as religiões conforme o seu panteão. O número de deuses ou divindades reverenciadas. Podem ser monoteístas, um único Deus, politeístas, vários deuses ou divindades, e dualistas, dois deuses, dois poderes opostos, no caso de muitas delas, o bem e o mal, que rivalizam entre si. Em todos os casos,
há um fator em comum que funciona como um combustível, que impulsiona os homens de todos os tempos e lugares a buscarem a Deus, a buscarem aprofundar suas relações com o sagrado. Esse fator é encontrado somente no homem, visto que apesar da existência da teoria darwiniana, defensora da evolução das espécies, somente o ser humano possui a capacidade de nutrir um sentimento religioso que o acompanha desde a sua criação, provando assim que não somos produtos de uma evolução, nós não somos fruto de uma evolução, pois aquele que nos criou, ele impetrou em nós, transcendente, metafisicamente, um sentimento de relacionamento espiritual. Então há em nós, segundo São Plutarco de Cheronéia, no ano 50 a 125 da nossa era, ele diz: viajando, poderás encontrar cidades sem muralhas, sem literaturas, sem reis e sem casas, sem riquezas e sem moedas, sem teatros ou ginásios, mas uma cidade sem templos e sem deuses, que não pratique nem orações, nem juramentos, nem adivinhações, nem sacrifícios para impetrar os bens e deprecar os males, ninguém jamais a viu, nem nunca haverá. Esse é o sentimento que há em todo ser humano, desde quando ele vem ao mundo, que é de se conectar com o que é sagrado. Historicamente, muitas teorias de como surgiu o sentimento religioso têm se levantado e tentado se apoderar da verdade. Taylor, no século XVIII, acreditava no animismo como o início religioso. Segundo essa teoria, a partir de suas emoções e sentimentos, o homem passou a atribuir alma ao cosmos, em geral, ao cosmos em geral. Então, para o ser humano primitivo, Sol, Lua, ventos, outros fenômenos eram responsáveis por direcionar o curso da vida e da morte. Então, como não podiam ser controlados, deveriam ser o quê? Reverenciados. O norte-americano A.J. King, em 1892, afirmou que a magia primitiva, o toque de tambores, uso de amuletos, citações de palavras mágicas e outros que supostamente afastavam maus espíritos e curavam, até garantiam sucesso na colheita e na caça, por exemplo, era a forma primitiva de manifestar o tal sentimento religioso. Há também a afirmação de que a mitologia deu origem à religião e também ao sentimento religioso, como nós a conhecemos. Mitologia pode ser considerada como a elaboração de contos e histórias para dar significado espiritual a coisas naturais. Contos de homens poderosos, semideuses ou astros possuindo alma, personalidade, desejo, deram origem ao sentimento religioso que se manifestou em outras tantas religiões ou em diversas religiões existentes, inclusive em uma das mais famosas cidades antigas, Atenas, com o panteão do Olimpo na mitologia grega, que é a mais conhecida, né? Não se pôde afirmar até hoje quando e onde surgiu a consciência religiosa. Somente encontramos o quadro favorável quando lemos o relato bíblico da criação em Gênesis. Então, assim, nós podemos procurar relatos de livros ou de autores seculares ou religiosos. Nada se pôde até hoje afirmar onde iniciou o sentimento religioso, tá? Por mais antigo que tenha sido. O único meio que nós encontramos de certa forma, cravar um início do sentimento religioso é quando lemos o relato bíblico de Gênesis, onde nós encontramos, então, Deus se relacionando com o homem e o homem buscando o relacionamento com Deus. Tá? Você está preparado para isso? Para conhecer as principais religiões e seitas do planeta? Principais no que diz respeito à dimensão territorial e de fiéis. Vamos conhecê-las?